Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que você possa meditar e, através da meditação, o Senhor possa ministrar no seu coração. O texto de hoje está no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a gente vai ler do verso 12 até o verso 14. Diz: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Verso 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Amados, deixo desde já a tarefa de vocês para que vocês leiam a partir do capítulo 11 até o capítulo 13, para que você entenda. É claro que é um texto bastante conhecido, então muitos de vocês já devem saber do que se trata, mas nunca é demais ler o contexto para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Mas o fato é que nesse capítulo, no capítulo 12, Deus está instituindo a Páscoa, a morte dos primogênitos do Egito, como memorial da libertação do povo de Israel dos 430 anos de escravidão ali no Egito. Deus já havia enviado 9 pragas que abalaram o Egito, que humilharam os deuses egípcios, mas Faraó continuava com seu coração empedernido e endurecido. De modo que ele decidiu que a partir da 10ª praga, os israelitas seriam liberados de uma vez por todas. Os portões do Egito seriam abertos para que os israelitas pudessem ir embora. O fato é que a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Deus diz, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do prisioneiro que estivesse no calabouço e o primogênito também dos animais, das crias, eles seriam mortos ali naquela noite. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a Páscoa ela foi instituída como um memorial. O que é um memorial, pastor? Por que os memoriais eles são tão importantes para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa história? É importante deixar claro que Deus estabeleceu alguns memoriais aqui nesse texto, também estabelece outros quando o povo de Israel, lá em Josué, está entrando na Terra Prometida, ao passar pelo Jordão, Deus também estabelece outros memoriais, de maneira que a nossa história ela precisa ser marcada por memoriais. E aqui, na instituição do ritual da Páscoa, a maneira como eles comeriam, onde comeriam, como comeriam, o horário que comeriam, Deus estabelece com uma precisão o que comeriam, com uma precisão tamanha para que as pessoas pudessem reproduzir a partir dos próximos anos, de maneira fiel, lembrando algumas coisas que são importantes. Então, quando nós falamos de memoriais, nós estamos falando sobre rituais, coisas que nós precisamos instituir em nossa família para que isso possa ter um significado, ou pelo menos tem alguns significados. Calma, quando nós falamos sobre rituais, nós estamos falando sobre isso aqui. A palavra ritual geralmente tem uma conotação um tanto quanto pesada, as pessoas não conseguem compreendê-la, mas o ritual é algo que nós fazemos com periodicidade e que existe um significado por trás daquilo. Como a ceia, por exemplo. A ceia é um memorial. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Então, ritualisticamente, nós, todo primeiro domingo, na comunidade cristã Hebron, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia. Porque a ceia não é só o comer ali aquele pedacinho de pão ou tomar um pouquinho do suco de uva. Não, ela tem um significado simbólico para as nossas vidas. E não é diferente aqui o que Deus estava falando a respeito da Páscoa. Mas o fato é que, para que serve memoriais? A primeira coisa é que os memoriais, eles nos lembram
de onde estivemos. Deus falou para os israelitas: não esqueçam de onde vocês estiveram. Eles estavam 430 anos no Egito, sofrendo, carregando as cargas pesadas, trabalhando de sol a sol, ali como quem estava desterrado. Então, quando nós erguemos memoriais, a Páscoa, ela tinha esse objetivo de que o povo sempre lembrasse onde nós estivemos. De onde Deus nos resgatou. De onde Deus nos tirou. Isso é tão importante, querido, sabe por quê? Porque a nossa memória, ela é curta. Nós esquecemos muito rápido das coisas. E quantos de nós já esquecemos de onde Deus nos tirou? E de repente seu coração está aí arrogante, seu coração deixou de ser grato, seu coração esqueceu do lamaçal de pecado, da escravidão, do jugo egípcio sob o qual você estava. E nós nunca podemos esquecer disso. De onde Deus nos tirou, de onde Deus nos arrancou. Esse era o objetivo. E esse é o primeiro objetivo do memorial. É nos fazer lembrar de onde Deus nos tirou. A segunda coisa é nos fazer lembrar, né, o que Deus fez por nós. Nós estávamos no Egito, nós estávamos no pecado, mas Deus nos salvou. Ele nos tirou do Egito. Deus ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento, viu a nossa dor e foi até o nosso encontro. Então os memoriais que nós erguemos não é somente para lembrar de onde nós fomos tirados, mas também de que Deus, por sua graça e misericórdia, pelo seu infinito amor, por sua bondade, não porque havia algo incrível em nós, mas porque Ele nos amou, Ele nos tirou de onde nós estávamos. Você lembra disso? Isso nos inspira gratidão. Os memoriais, geralmente, eles têm uma essência de gratidão. Nós precisamos ser gratos por Deus, pelo que Ele fez por nós e de onde Ele nos tirou. E em terceiro lugar, Ele nos faz lembrar do modo como Deus nos tirou. Deus não tirou os israelitas na boa. Não foi lá, deu uma carta para Faraó e Faraó disse, tudo bem, podem ir embora. Não. O texto deixa muito claro que Deus operou sinais, maravilhas, de uma maneira poderosa. Ele devastou e arrasou o Egito para arrancar Israel de lá. Ou seja, Israel é valoroso e por essa razão Deus fez algo tremendo, fez algo poderoso. Então Deus nos tirou do Egito, Ele nos amou e não foi de qualquer maneira. Você lembra como você estava quando você veio para Jesus? E de que maneira Ele arrancou você do lugar de pecado? De que maneira Ele arrancou você do lugar onde você estava? Isso é tão importante, queridos. Porque isso precisa ser contado para as próximas gerações. É o que o texto ele nos diz. Quando seus filhos, lá no versículo 26, perguntarem o que significa tudo isso. Então vocês vão contar onde vocês estavam, que Deus os tirou e como Deus os tirou. Então o memorial ele serve para mostrar à posteridade o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Quando os filhos estivessem na boa, assentados, comendo leite e mel lá na terra prometida, muitos que nascessem na terra prometida, no bem bom, eles não saberiam o que havia acontecido lá no passado. Ou seja, esse memorial serviria para lembrar aquelas crianças que nasceriam, de que não foi sempre assim. Deus os tirou do jugo da escravidão. E é por esse motivo, amados, que nós precisamos erguer memoriais nas nossas casas. Ah, pastor, o que é um memorial? É uma estátua? Memorial é um rito? É uma celebração? Memorial é o quê? Memorial é um tempo que nós precisamos sentar com a nossa casa para avaliar, considerar o nosso passado, revisitar a nossa história, para que
os nossos filhos, a nossa família, veja o que Deus fez até então. E eu pergunto, de maneira prática, quantas vezes esse ano, esses 6 meses desse ano, você sentou com a sua família para orar e para agradecer a Deus pelo que Ele fez por vocês? Quantas vezes nesses 6 meses você sentou com a sua família e compartilhou aquilo que Deus fez na sua vida, na vida da sua esposa, no casamento de vocês, na história? O quanto as pessoas da sua casa, da sua família, conhecem a história de vocês, aquilo que Deus fez? Esse é o objetivo dos memoriais. É para que a história não seja esquecida. É para que os feitos do Senhor sejam sempre lembrados e o nome dele seja glorificado. Talvez o seu memorial possa ser feito à mesa no almoço desse domingo. Talvez o seu memorial possa ser feito no seu aniversário ou possa ser feito em algum momento. Eu só quero inspirar você, motivar você a ter mais cerimônias como essa, de celebrar, de exaltar o que Deus fez e o que Ele continua fazendo na sua história e na história da sua família. Então, que em nome de Jesus, nós possamos lembrar e fazer lembrado do que o Senhor fez e do que Ele continua fazendo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.